Imagine a seguinte cena. Tentem visualizar essa cena na cabeça de vocês. Siddhartha Gautama, o Buda, recém-iluminado, tinha acabado de entrar no Nirvana, de descobrir os segredos de não sofrer, recebe a visita do Deus Brahma, o Deus hindu da criação. E Brahma inspira ele a sair pelo mundo e passar para as pessoas o conhecimento, passar o que ele descobriu, tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Buda não se sente confortável com isso, não se sente confiante com isso, porque entende que nem todo mundo vai aceitar ou vai entender o que ele tem a passar. Então, Brahma encoraja ele e Siddhartha decide sair de onde ele estava e seguir a caminho de Varanasi. No caminho, ele encontra uma seta. Para quem não conhece, uma seta foi justamente o que o Buda tinha sido antes de alcançar a iluminação, que é uma pessoa que se abdica da vida material e se dedica exclusivamente a meditar, orar, se dedica a Deus exclusivamente. Larga até de suas roupas, de tudo, de qualquer cuidado, de qualquer prazer, para alcançar a iluminação. Então, Buda, resplandecente, todo iluminado, encontra esse homem, e o homem leva um susto, Aquela pessoa com um caminhar leve, aquela altivez, aquela luz, e pergunta para ele: "E aí, grande homem, o que você descobriu?" E Siddhartha responde a ele uma simples frase que está documentado e é conhecido como o primeiro discurso de Buda: "Eu sou perfeitamente iluminado. Eu sou Buda." Então a seta... Gente, vamos tentar imaginar essa cena realmente. O asceta deve ter olhado para ele, deve ter dito assim: "Gente, que supervalorização é essa? Quem ele acha que é? Se ele é iluminado, eu também sou." Então a seta, ele enxergou um ego aonde não tinha. Porque o autor desse livro, que eu peguei esse texto, ele diz, ele chama isso de primeiro discurso fracassado de Buda, porque o homem enxergou no discurso do Buda uma coisa que não havia. Siddhartha tinha alcançado a iluminação. Então, se não tinha uma coisa ali, era ego. Só que essa frase parece uma supervalorização, parece uma coisa egóica, mas é porque as pessoas só interpretam uma afirmação a partir do ponto de vista do ego delas. Então, para o Buda, não tinha sofrimento, mas para o asceta teve. Por quê? Porque eu tenho certeza que o cara deve ter, em vez de ter entrado na meditação dele, deve ter pensado: "Gente, mas quem esse cara acha que é? Eu não parei para perguntar, gente. E olha, mais de 2000 anos atrás. E hoje essa situação ainda acontece com a gente." Então é sobre isso que eu quero trazer esse vídeo com vocês, para vocês. Peço desculpa qualquer barulho, porque a gente está em época de Copa do Mundo, e as cachorras estão passeando pela sala. Eu não tenho estúdio, então eu vou gravar aqui mesmo. Se elas quiserem dar oi, elas vão dar, e vocês vão ter que lidar com isso. Mas eu quero conversar isso nesse vídeo, sobre essa questão do ego. A questão do ego e por que isso gera sofrimento. E tentar passar para vocês, lembrando que eu não sou formado em nada, eu não sou nada, eu não alcancei a iluminação, não fui para a Índia, não andei no Rio Ganges, eu sou somente um buscador e um aprendiz que passou pelas mesmas coisas que provavelmente vocês, e que ainda passa, que ainda encontra situações e que fica pensando e perguntando: por que eu tenho que lidar com isso? A maioria das coisas, ou 100% das coisas que eu vou falar nesse vídeo, eu já passei. São experiências que eu já tive. E por ter tido essas experiências e ter visto que outras pessoas também têm essas experiências, é que eu quero trazer para vocês, para ajudar, talvez, alguém que esteja passando por essa situação, ou que ainda não teve esse estalo, de pensar: gente, que rumo que eu estou dando na minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que o mundo está contra mim? Ou será que eu projeto uma luta que não existe? Eu projeto um ódio que não existe? Eu projeto uma maldade que não existe? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Então vamos conversar, vamos entender na prática o que seria o ego e por que o ego causa sofrimento. Durante os estudos e lendo coisas sobre o budismo, sobre o hinduísmo, Vedanta, eu pude ver na prática e chegar à conclusão de que o ego, assim, de forma... Você que chegou agora e está tentando entender, eu vou falar da minha forma, tá? É como se fosse um amor próprio, em excesso.
O ego nada mais é do que uma pessoa, vamos dizer assim, que tenta nos proteger. Por que pessoa? Porque a gente precisa entender que nós não somos o nosso ego. O ego não é o Gabriel. Nós não somos esse corpo, não somos essa mente, nós não somos os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, as nossas emoções. Nós somos parte do todo. Nós criamos, a gente cria o tempo inteiro coisas e ferramentas e obras. Então, o Criador, ele não pode ser a criatura. Aliás, o Criador está na criatura. Se eu crio uma cadeira, a cadeira não é o Gabriel, a cadeira é a cadeira. Então, nós não somos o nosso ego. Tá? Isso precisa ser bem entendido. Então, ao longo do tempo, né, o ego ele vai vendo essas informações do exterior, ele vai pegando essas coisas e vai nos protegendo. Tal situação nos causou sofrimento, deixa eu me proteger. Tal situação me causou sofrimento, deixa eu me criar uma barreira. Tal pessoa fez essa coisa e isso me deixou sofrendo, então eu vou me proteger. Só que o ego, ele é meio burrinho, ele não sabe como fazer isso. Então qual é a forma que ele encontra de fazer isso? Para evitar o sofrimento, para evitar o ataque, a melhor defesa do ego vai ser o ataque. Então, antes da pessoa talvez atacar você, você já está atacando a pessoa. Isso é a maneira mais fácil de você entender quando quem está falando é o ego, não você. O budismo ele vai ensinar como você recebe essa informação do ataque e você não internaliza aquilo em você e devolve o ataque. Porque toda ação tem uma reação. Então, se você recebe e você manda, você não está pagando. Você não é o agente do karma. A gente precisa também entender, nós não somos Deus. Nós não temos o poder de fazer o outro pagar por um erro. Nós não temos esse poder. O fulano me fez mal. Deixa eu fazer mal porque aí ele vai pagar o karma dele. Não, isso não existe, isso não funciona assim. A partir do momento que você retribui o mal com mal, retribui o ódio com ódio, você está gerando mais karma em você, na sua mente. Você está causando sofrimento a você próprio, não ao outro. Porque o outro já está no sofrimento dele. Isso é uma coisa que nós vamos falar nesse vídeo. Evitamos ficar muito longo, mas vou tentar, tá? Então, ao longo da vida, o ego ele vai tentando criar esses meios de te proteger. Só que são meios falhos. Então, como que a gente identifica que é o ego falando e não a gente? Quando o ataque é disfarçado de defesa, então eu escuto uma coisa que eu não concordo, e eu, em vez de guardar aquela informação na minha cabeça, eu falo, não concordo. E pronto, ataco a pessoa. Sendo que aquilo ali, aquela informação, não foi um ataque. Olha só, gente, e isso a gente precisa entender, que isso eu não estou falando do deboche, eu não estou falando das piadinhas, eu não estou falando do humor tóxico, daquelas amizades tóxicas, que sabe que você não gosta da situação e fala. Isso é outra coisa. Eu estou falando de uma pessoa... vai te dar uma orientação. Olha, Gabriel, procura não fazer assim. E você, mas por quê? O que eu fiz de errado? Eu já fui assim. Essa defesa é um ataque do ego. O ego, ele não quer ser menosprezado, ele não quer ser menos. Então ele ataca. Só que a gente precisa entender que por que a gente não quer ser menos? Menos o quê? O que eu sou, ninguém tem o poder de destruir. Pode destruir o corpo físico. Mas quem eu sou, ninguém tem esse poder de destruir. Então, quando um chefe vai te dar um conselho e você recebe aquilo como uma ofensa, se a gente for parar para pensar, fazer as respirações, e depois a gente pensar naquilo, a gente vai ver que aquela opinião, aquele feedback, ele não foi um ataque. Ele foi um jeito de eu subir, de eu crescer, de eu melhorar. Mas aquilo que ele falou, não, eu não concordo com aquilo. Então, com respeito, com calma, com gentileza, é passada essa informação. Mas quando que você chegou nessa conclusão? Quer conversar mais sobre isso? Ou então, depois a gente conversa mais sobre isso. Preciso resfriar a cabeça, preciso entender o que você falou, e depois eu converso mais sobre isso. Pronto. Não gerou sofrimento na outra pessoa e não gerou sofrimento em você. Você deixou o ego, que tem medo de ser menosprezado, de lado e falou, deixa que eu cuido. Agora eu vou cuidar.
Então, esse é o caminho. Esse é um dos caminhos. Nesse próximo tópico, é um tópico muito sensível e que eu fiquei preso nele durante muitos anos e muitos anos. Eu não preciso de ajuda. Se você pensa assim, pode ter certeza absoluta que quem está falando isso não é você, é o seu ego. Não existe uma pessoa neste mundo, neste universo, que não precise de ajuda. Não existe um ser neste mundo que não precise de auxílio. A semente precisa da ajuda do pássaro, dos insetos, dos animais, para ser levada ao lugar certo, aonde ela vai florescer. Precisa do vento. A planta precisa da ajuda do sol, precisa da ajuda da rede fúngica debaixo da terra para se comunicar, passar nutrientes. Todo mundo precisa de ajuda. Então essa ideia de eu não preciso de ajuda, não quero ajuda, eu não preciso de orientação espiritual, ninguém pode me dar orientação espiritual. Eu já fui essa pessoa. Eu não preciso de pai de santo. Eu não preciso de guru. Eu não preciso de mestre. Eu não preciso de orientação de guia espiritual. Por que não? Porque o ego, ele se enclausura num lugar e diz: você é bom demais, olha só como você é perfeito, olha a perfeição, você não precisa. Por quê? Porque ele tem medo. O ego tem medo de que se você buscar ajuda, você veja que você não é isso tudo. E na maior parte das vezes, nós não somos isso tudo. Tá bem, minha filha? Tá bem, né? Então vai lá pra tua caminha, vai. Na verdade, a gente não é isso tudo. Nós não somos, não há ninguém perfeito, não há ninguém que não erre, não há ninguém que não precise de ajuda. Então essa é uma característica de que é o ego que fala. Quando você olha para um grupo, para uma pessoa, para uma atitude, e você nem tenta entender aquilo, o primeiro pensamento, o ego, ele é essa primeira vozinha que fala, que dispara. Você vê, dispara. Esse primeiro disparo do atira, depois pensa, essa ação é o ego. Porque ela primeiro, ela atira, para depois ela se perguntar, mas será? Quantas vezes a gente já se viu nessa situação? Que a gente fala de uma atitude, lá, já tá no bar bebendo de novo. E depois a gente fala assim, mas será? Poxa, mas ele perdeu a esposa. Poxa, mas será que ele chegou agora do trabalho, tá cansado e vai se distrair? Lá, já tá de roupinha curta de novo. Mas será que ela comprou essa roupa hoje e ela quer estrear? Mas talvez ela goste dessa roupa, né? Essa segunda voz, esse segundo pensamento é a nossa consciência. É o Deus interno que não quer ódio, que não quer desprezo, que não quer julgamento. A primeira voz é o ego. Quem ataca é o ego. E quem pensa depois, aí sim, é o julgamento. É a razão. A razão é ruim? Não. A razão não é ruim. O que é ruim é esse julgamento. Todas essas atitudes, todas essas ações, cedo ou tarde, vão causar sofrimento. Porque geram karma. E isso vai gerar sofrimento. Quando você julga, quando você menospreza o outro, você automaticamente se põe no lugar de eu sou melhor, eu me visto melhor que o outro. Eu sou melhor, eu penso melhor que o outro. E isso vai criando atitudes e parâmetros na nossa cabeça, na nossa mente, que vão dar sofrimento. Que vão dar o sentimento de depressão, porque a gente se coloca num lugar em que a gente não é feliz, porque ninguém pode dar felicidade. Todo mundo está errado. Será que todo mundo está errado? Será que todo mundo se veste mal? Será que todo mundo tem uma atitude ruim, péssima, que eu não posso, que só a minha é boa? E isso gera sofrimento, porque isso gera um isolamento, isso gera depressão, isso gera angústia, isso gera sofrimento. E é importante, gera sofrimento em ambos os lados. Em você e no outro. Porque quando você julga, você está emanando uma energia de ódio, de desprezo, que aquela pessoa não merece. Aquela pessoa é uma pessoa simples como você. É um ser humano que está tentando lutar contra o sofrimento como você. E isso é muito importante de entender. E quando a gente entende isso, então a gente tem um estalo. E a gente para pensar, será? Esse será é que é a grande chave do processo. Então, gente, essa é uma ótima forma da gente entender como esse mecanismo funciona. Porque sempre que surgir um pensamento do tem que ser assim, isso é o ego. O reclamar é o ego. Por quê? Porque não está do jeito que eu queria. Da maneira que eu quero.
não pensa do jeito que eu penso, não segue os padrões que eu sigo. Então, sempre que a gente enxerga o mundo, enxerga o outro, o político, a gente segue uma ideologia e a gente enxerga o outro como o completo vilão, e a gente não consegue absorver nada e acha que o outro não tem nada a passar pra gente, ego. Porque só a sua ideologia presta. Só o que você considera certo presta. Só que a gente esquece que certo e errado depende do lugar. A moral varia de um lugar para o outro. Os costumes variam de um lugar para o outro. Aqui é normal comer carne. Na Índia, em certas seitas, em certos grupos, é pecado. É crime, talvez. Então, um costume de lá não é o mesmo daqui. Então, a partir do momento que a gente olha uma pessoa e fala, ele não tem nada de bom para me passar, será que não? Eu não preciso, eu não quero escutar. Por quê? Porque você tem medo de sair da sua zona de conforto. A pergunta, o porquê, a simples pergunta, por quê? Move montanhas, move um mundo. Nós só usamos a tecnologia de hoje porque alguém perguntou por quê. Como isso funciona? E para quem está habituado a ficar na zona de conforto, né? Não, deixa eu ficar aqui que tá bom. Não me perturba não, deixa eu ficar aqui. Uma simples pergunta, nossa, o ego fica aterrorizado com isso. Não pode. Por que eu vou perguntar o porquê? Por que eu vou me questionar o que eu tô fazendo aqui? Tá muito bom assim. Deixa eu ficar assim. Gera sofrimento. Mas isso quer dizer que eu tenho que perguntar o porquê? Não, você não tem que sair por aí questionando ou ser igual a todo mundo. Não é isso. Nós estamos falando de identificar padrões. Quando a gente identifica um padrão nosso, assim, do tipo, eu não quero. O monge budista é errado. O evangélico é errado. O católico é errado. O espírita é errado. O umbandista é errado. O candomblessista é errado. O voodoo é errado. Quem é certo? Ninguém, só você. Poxa, meu amigo, então por que o seu quadro, a sua imagem não está no universo, para que os outros vejam quanto você é maravilhoso? Não funciona assim. Então, quando a gente fala do ego, surge esse paradoxo que é muito incrível, que é justamente a tentativa de não causar sofrimento gera sofrimento. E olha, gente, vocês precisam entender, a gente precisa entender, que sofrimento não é dor física ou dor emocional. Sofrimento é algo que pode ser futuro. A violência, se eu vejo um bicho, se eu vejo um mosquito, mas que praga, que não sei o quê. Pra gente, né, normalmente aqui, isso é natural. Uma praga, um bicho. Tá, matei. Mas pra nossa mente, gera um karma. Essa ação tem uma reação mental de desprezo pelas coisas menores. Desprezo pelo que a gente julga inferior. E isso se reflete no convívio. Essa rigidez, essa coisa do tipo, eu não quero ouvir o outro, eu não vou ouvir o outro. Talvez aquilo tenha sido causado pela sua forma de ver os seres inferiores como desprezíveis. Então, um simples ato que você acha que é uma coisa simples, mantei uma formiga, gera na mente um desprezo pelo aquilo que é inferior. E quando eu lido com o outro e eu considero ele inferior, a mente não consegue, ela não tem esse discernimento de uma formiga e um ser humano. Não. Um ser desprezível, um ser inferior, vou atacar. Se tiver uma arma, você mata. Eu tenho certeza absoluta de que se a gente... Não vou mencionar nomes, tá? Mas várias pessoas se vê o GB na frente, se tiver uma arma, mata o cara. A pessoa está disposta a cometer um crime para defender que ela tem a razão. Mas o outro fala coisas abomináveis. Quem é você para dizer isso? Mas o outro vai contra a moral e os bons costumes. Quem é você para dizer isso? Mas o outro fala isso errado. Gente, Jung fala muito disso. Quando a gente projeta no outro uma coisa, aquilo existe na gente. Mas o outro é corrupto. Quem te garante que você não é também? Sabe por quê? Porque se você parar numa blitz, você pensa em tirar o dinheiro para dar pro policial, contar o policial. Você quer tirar vantagem em tudo. Você na loja americana, você pega uma bala e diz, isso não faz falta, porque o dono da loja americana é rico.
Você faz uma impressão na impressora do seu trabalho e fala, dane-se, porque a impressora ali mesmo, o cara é rico. Isso é corrupção, isso é errado. Isso gera uma reação mental. Isso gera consequências. Mas a vida é um inferno. Não, a vida é um inferno para quem não olha essas coisas, para quem não percebe essas coisas. Para quem finge que tudo de ruim, todas as coisas ruins que acontecem no mundo é culpa do outro. Sempre é uma fofoca, sempre é um julgamento, sempre é o outro, olha lá o outro, olha o que o outro está fazendo, o outro, e você? Você não faz nada. Quando eu parei para observar isso em mim, eu falei assim, gente, aonde eu estava com a cabeça? Por que a gente tem isso? Por quê? Sabe? Por que a culpa é sempre do outro? A culpa é de Satanás, a culpa é do meu pastor, a culpa é do padre, é do coroinha, é da vizinha, é do vizinho, é do pai de santo, é do meu colega, é do centro, é do templo. Sempre a culpa é do próximo, nunca é sua. Por quê? Porque é o ego que fala. Só que quando a gente para ver, a gente raciocina, a culpa nunca está fora, sempre está dentro. Significa que eu sou a pior pessoa do mundo? Não. Significa que nós somos simples. Só somos pessoas no caminho do aprendizado, no caminho do progresso. Basta ver todo mundo dessa forma. Todo mundo está tentando evitar o sofrimento de alguma forma. Você, o vizinho, a vizinha, o L, o GB, o Trump, o T, né? Não vou falar nome, já falei. O T. Todo mundo. Todo mundo quer evitar o sofrimento de alguma forma. Mas o outro, mas então eu observo isso no outro. Eu observo tudo isso que você está falando, eu vejo ali no meu vizinho, eu vejo no meu marido, eu vejo na minha esposa, eu vejo na minha mãe, eu vejo no meu pai. Então ajude ele a enxergar também, sem causar mais sofrimento. Se a outra pessoa ganha o sustento dela honestamente, vive honestamente, trata da casa honestamente, dá o melhor dela e tenta aliviar o sofrimento dela da melhor forma possível, que mal há nisso? Que mal existe em uma pessoa sentada no bar bebendo? Uma pessoa que tira o final de semana para beber, para dançar, para ir na balada, pula o carnaval, assiste Big Brother, vê um filme de super-herói, lê um livro, se veste de preto, se veste de branco, se veste de vermelho, tem um quadro de Shiva na parede. Que mal tem nisso? Percebe que não há mal? O mal está nos seus olhos. Quando você vê uma pessoa às 6 horas da manhã no bar bebendo, o mal não está ali. Ele não está fazendo mal algum. Se ele está bebendo a dias, se ele tem cirrose, se ele está gastando o dinheiro dele, não cabe a você. Você não sabe. E se sabe, você não está na cabeça dele. Então não há mal no que ele faz, no ato que ele está fazendo. No ato, no momento. O mal está nos seus olhos. O Vedanta fala muito disso em relação ao barro, ao pote do barro. Né? Só fazendo uma simulação rápida. Quando você vê uma jarra de barro, o que está na tua frente? Barro. A jarra de barro é uma criação da sua mente. Você está vendo uma jarra de barro. Você foi ensinado a enxergar, a conceber ali uma forma. A jarra de barro. Mas ali só tem barro. Então é uma criação mental sua. Se você pega um ônibus, um trem, um metrô lotado e você só vê naquilo ali desgraça, a desgraça está nos seus olhos. Porque se você muda aquilo ali, e eu já passei por isso e tive ajuda, graças a Deus eu tive ajuda de uma pessoa que é extremamente sábia. Se você olha aquilo ali da perspectiva de todo mundo estar ali tentando chegar no trabalho, porque se chegar atrasado vai ser demitido, vai perder o emprego, e esse sentimento, esse pensamento de talvez eu seja demitido com 5, 6 filhos, gera uma raiva que ela não consegue lidar, porque o sofrimento é demais, é extremo. Isso gera compaixão. E você não olha para aquela pessoa com raiva. Você olha com compaixão. Porque você pensa, meu Deus, olha o nível de dor que aquele coração está sentindo para ele agir assim. Porque só a menor hipótese de passar fome de novo, talvez, faz ele se tornar um monstro. Mas não que ele seja um monstro. A ocasião faz aquilo. Mas então a pessoa tem que entender que ela não tem que fazer assim. Jura? Você entendeu? Eu não entendi até agora. Talvez ninguém tenha entendido. A gente está aqui no caminho. Todos estamos no caminho. Existem pessoas iluminadas, avatares, que são enviados por Deus para nos ajudar nesse caminho.
Jesus, um Buda. As religiões estão aí para isso. Então, se você está no caminho do conhecimento, se você encontrou o seu caminho, se você encontrou o seu propósito, se você encontrou a sua vida, faça-se meu curso de 5 dias. Não, mentira, tá? Não vou fazer isso. Se você encontrou o conhecimento, o caminho do conhecimento, a régua é mais alta para você. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se você conquistou, se você teve a oportunidade de conhecer, de estudar, de ter um tempo, de ter uma mente plena para meditar, eu medito todos os dias, olha como eu sou zen, por que você está estressado assim? Nossa, se você meditasse... Se você tem esse tempo, faça por onde? Ajude a quem não tem. Dê meios, dê alternativas e não julgamentos. A régua é mais alta para você. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu já passei e passo. Inclusive, a hipocrisia é um dos meios de você enxergar que a pessoa está tentando despertar. Sabe aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra? Porque ela fala o que ela realmente quer. Só que ela não consegue. Ela está tão no automático que ela não consegue sair daquilo. Mas ela sabe, porque ela fala, ela expressa. Ela materializa uma coisa que está no interior dela. Que ela não consegue praticar, não consegue pôr para fora. Então, mais uma coisa. Não julgue quem você chama de hipócrita. Veja se você não é. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Perfeito, só o onisciente. Só o Criador. Se você alcançou certa coisa, ajude o próximo. Não queira impor ao outro. Porque isso dói. Isso vai te doer. Ou talvez não seja a hora do próximo. Talvez não seja a hora do outro. Talvez o outro não queira. Talvez o outro não faça questão. Então, se você pode ajudar, como eu decidi fazer, sentar aqui e falar, faça isso. Mas não impondo, não falando, não apontando o dedo. Não precisa. Isso não é modéstia retórica. É fato. Você não é mais evoluído porque você medita. Você não é mais evoluído porque você tem cristais dentro de casa. Você não é mais evoluído porque você reza, porque você vai domingo na igreja. O que você faz com isso? Você decidiu pôr um freio no seu automático e mudar? Ou você está tentando mostrar que o seu Deus é melhor? Que a sua forma de ver o mundo é melhor? Isso é ego. Também. Deixa comigo, eu resolvo. Eu vou fazer uns trabalhos aqui, eu resolvo. Jura, meu amor? Tem certeza? Que poder de Deus é esse que foi te dado e que ninguém ficou sabendo? Como é que pode? Deixa. Eu já fiz isso. Eu consegui esse emprego porque eu faço qualquer coisa eu consigo. Porque o meu show, o meu fulano de tal, ele é melhor. Jura, meu amor? Melhor que quem? Eu imagino ele ouvindo isso da minha boca. Com quanto ele deve ter rido? Quando ele deve ter dito, meu Deus, não aprendeu nada. E aí vem uma coisa que muitas pessoas falam, que Exu faz isso na vida das pessoas. Dá uma rasteira, e aí você fala, meu Deus, perdi tudo, perdi a sanidade, perdi trabalho, perdi amigos, perdi relacionamento, perdi tudo. Por quê? Porque você quis brincar de Deus. Você quis brincar de ser perfeito, sendo que você não é. Ninguém é. Com que autoridade a gente chama o outro de egocêntrico? Com que autoridade a gente julga o outro e fala? A gente não tem autoridade nenhuma. Mas mesmo assim a gente faz. O estalo é a gente perceber isso. É a gente parar e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu tô sofrendo tanto? Por que eu tô tendo depressão? Por que eu tô triste? Por que eu quero me isolar? Por que eu tô com essa angústia? É a lua. O problema não é externo, não é o horóscopo. Não adianta você ler o horóscopo e achar que o problema da tua angústia é Marte e Júpiter e o Sol entrando no grau 47. O horóscopo não é assim. Infelizmente a astrologia virou isso, mas não é isso. Isso é pauta para outro vídeo. Não é isso. A culpa não é externa. Por que você está assim? Por alguma coisa que você causou. Porque toda reação vem de uma ação. Se eu estou com dor de cabeça, não foi porque o meu corpo surtou e falou, deixa eu dar dor de cabeça nesse filho da mãe. Então, simplesmente a sua dor de cabeça, ela é uma reação que foi causada por uma ação. Não existe nesse mundo nenhuma reação que não venha de uma ação. Ou você comeu demais, ou você comeu muita gordura, ou você bebeu demais, ou você está dormindo mal, está com uma doença. E como se trata a dor de cabeça? Hoje é mais fácil ir lá, pegar uma dipirona, tomar e fingir que ela não existe. Só que, cientificamente falando, não é a forma de você tratar a dor de cabeça. Você tem que tratar a causa. O que está causando a reação. Você tem que ir no foco da ação.
não é só tratar a dor de cabeça. Vamos lembrar de como a frase do Buda, né? Eu sou perfeitamente iluminado. Soava como ego, mas era só uma frase dita sem medo. Buda não teve medo, ele não tinha mais medo de ser quem ele é. De falar a realidade das coisas. É o que o budismo fala, de que vamos aceitar a realidade das coisas como elas são. Não precisa criar outro problema, não precisa criar um sofrimento em cima do sofrimento que você já passa. Porque a pessoa que vê no outro um problema, esse problema, essa visão já é um sofrimento para ela. Sabe, causa aquele mal-estar, aquela coisa negativa. Então não crie outro sofrimento em cima disso. O trabalho, o objetivo de todas essas filosofias, o objetivo da filosofia e todas essas tradições do budismo, do Vedanta, não é você não ter mais ego, porque é importante. E sim, você falar para ele, quando ele tomar a frente, você parar e falar, epa, pode ficar aí, deixa que eu tomo conta, deixa que eu resolvo. Não precisa resolver por mim. Eu sei que você me ama demais, mas deixa que eu resolvo. Tenha compaixão por você. Você erra também, como todo mundo. Então não se sinta, não tenha essa raiva. Por que eu sou assim? Por que eu trato mal os outros? Por que eu não consigo melhorar? Por que eu sou assim mesmo? Não tenha raiva. Seja gentil com você. Ou tente fazer como a filosofia hindu muitas vezes fala. Seja gentil com o próximo e a gentileza virá para você. Faça o bem pro próximo e o bem vem para você. Ação e reação. A lei do karma. Então seja gentil. Primeiramente com você. Ah, mas isso não é ego? Não. Isso é autocuidado. Seja gentil, tenha compaixão com você. Tudo que você passou, todas as suas histórias, todo aquele sentimento, aquele sofrimento que você passou e você fez questão de esconder, é seu. Mas ele não define você. Ele não é você. Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Se você concordar, que bom. Se não concordar, que bom também. Guarde aquilo no bolsinho para você e vai observando o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai identificar alguma coisa que eu falei no seu dia a dia. Muita luz, muita paz. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Namastê para quem é de namastê. Ariô.